Lucas 13, do versículo 10 a 17. Dá uma olhadinha aí. 13, 10 a 17, que diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? E tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Às vezes a gente se questiona por que Jesus existe, por que ele encarnou, por que ele se importa com a gente. Mas eu não sei, eu pelo menos às vezes eu pergunto assim, tinha momentos da minha vida que eu perguntava: por que Jesus encarnou? A gente sabe que é para, né, a gente escuta que é para nos salvar, né? E 1 João 3,8 fala assim que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, né? Mas hoje o diabo está tão sem moral, né? Está tão sem... A gente nem acredita muito que ele exista, né? E aí parece que esse texto perde um pouco o sentido. Eu não sei se você já pensou nisso. Talvez porque eu já vivi outras experiências religiosas. Essa questão, como o reverendo Antônio diz assim, não... A gente fala do inimigo, para não dar muita honra para ele, né? Em vez de falar o nome dele, a gente fala do inimigo. Dessa manifestação do inimigo, né, na vida da gente. E foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir todas as obras do inimigo sobre a nossa vida, tudo que ele pode causar de dano para a gente. E Deus faz isso por meio de alguns milagres, que a gente não está acostumado, né, a entender que a sua salvação é um milagre. Às vezes a gente pensa assim, na igreja não tem mais milagre, não acontece mais milagre, porque a gente associa o milagre de Deus a milagre físico. Mas a sua salvação foi um milagre. A sua fé, você tem fé porque isso é um milagre que Deus opera na sua vida e te dá fé. E hoje eu quero falar de 3 palavras, que é uma palavra o acolhimento, exposição e libertação. Eu acho interessante que lá na Viúva de Naim, que a gente pregou domingo passado, você não ouviu Jesus falar assim: a tua fé fez com que o teu filho fosse ressuscitado. Jesus não falou isso, né? Como ele falou, a tua fé, você crê que eu possa te curar? E ele fala assim, a tua fé te salvou, né? Te curou. Jesus encontrou aquela viúva, aparentemente foi uma coincidência, se importou com ela, ela não chamou por Jesus, ela não fez nenhuma menção a Jesus se intrometeu ali naquela procissão.
A gente poderia dizer que Jesus foi até um pouco mal educado, né? Porque ainda foi lá, se intrometeu e disse para ela parar de chorar. Não foi isso? Para de chorar. Que absurdo, né? Você faria isso? Entraria num sepultamento e diria para a pessoa, para de chorar. E aqui também, essa mulher encurvada, não tinha como ela ser vista, ser notada ali na sinagoga. Muita gente. Porque não daria para ter a visibilidade dela. E Jesus fala assim para ela, ela não chamou por Jesus, ela não pediu nada. Jesus disse assim, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Esse é um Jesus que está com a gente. Às vezes você está sofrendo, está em sofrimento, está encurvado emocionalmente pelo seu sofrimento, e você está tão refém desse sofrimento que só te resta para você a opção de sofrer. Mas Jesus, está tranquilo. Jesus te chama e te resgata dessa experiência de sofrimento. E Ele não diz para você, eu vou fazer isso porque você tem fé. Eu vou fazer isso porque você tem ido todos os domingos à igreja, você tem dizimado. Eu vou fazer isso porque Deus tem encontrado na sua vida razão de alegria. Sabe por que Jesus fez isso? Porque esse é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é destruir as obras do inimigo na nossa vida, que causam sofrimento. Mas aí a gente pode dizer assim, mas Senhor, será que eu sou responsável ou é o inimigo que é responsável pelo sofrimento que eu estou vivendo, que eu estou sofrendo? Eu acho que nós temos a nossa responsabilidade, sim. O inimigo tem a dele. A gente pode fazer um estudo de logística para estabelecer qual é a responsabilidade do inimigo, qual é a nossa. Mas para Jesus, ele não quer saber disso. Se você está sofrendo, ele quer fazer a obra na sua vida. Porque ele tomou a forma humana para isso. O propósito de Jesus é trabalhar no seu sofrimento, transformar o seu sofrimento em bênção. E o primeiro milagre que ele realiza é o milagre do perdão. A gente tem que lembrar que o perdão que a gente recebe em Jesus Cristo é um milagre. Porque senão a gente não valoriza. Eu acho que a gente valoriza muito pouco os milagres que Jesus faz na vida da gente. O perdão que você recebe em Jesus, a reconciliação que você recebe em Jesus é um milagre. O acolhimento que Jesus tem pela sua vida é um milagre. Essa mulher anônima, não tem nem o nome dela. Jesus se importa e ele identifica as pessoas anônimas que estão em sofrimento. Você olha para uma multidão, você não sabe quem é. Jesus olha para a multidão e ele chama, ele identifica cada pessoa que está em sofrimento. Você veio hoje aqui porque Jesus, de alguma forma, ele quer transformar alguma área da sua vida que está em sofrimento. Isso é um milagre de Deus. O milagre do perdão, o milagre do acolhimento incondicional de Deus pela minha vida, pela sua vida. Isso é maravilhoso. Romanos 2, ele fala assim, coloca algumas razões pelas quais eu não devo julgar a ninguém.
E ele coloca aqui no versículo 1, Romanos 2:1, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: meu amigo, minha amiga, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Ou será que você despreza a grande bondade e tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom, e o que quer fazer com que você, que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Então, lembrando novamente, por que Jesus se manifestou? Para destruir as obras do diabo, que geram sofrimento de ordem física, emocional, existencial. Jesus veio com essa missão e ninguém pode deter Jesus. Nem você. Você pode até resistir. Você pode até se acostumar um pouco com o seu sofrimento. Durante muitos anos da minha vida, eu achava que eu não merecia muitas coisas. Porque eu olhava muito para tudo que eu não conseguia realizar na vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu avaliava só o que eu não conseguia fazer. O que eu fazia, eu não olhava. Só o que eu não conseguia fazer, que eu olhava. E quanto mais Jesus me favorecia, pior eu me sentia. Quanto mais Jesus me favorecia, pior eu me sentia. Porque eu achava que eu não merecia. Às vezes eu acho que eu não mereço ainda. Isso é porque eu não entendi por que Jesus se manifestou na forma humana. Eu não entendi. Por que Ele me ama tanto? Ele me ama tanto porque eu não consigo cumprir, ser a pessoa que Ele gostaria que eu fosse. É por isso que Ele me ama tanto. E essa relação onde eu tenho esse acolhimento, que é um milagre. É um milagre. Ele me ama, apesar de eu não conseguir obedecer os seus mandamentos perfeitamente, apesar de eu não conseguir dar o testemunho que eu gostaria de dar, Ele me ama por conta dessas coisas todas. E Ele me ama do mesmo jeito, eu conseguindo dar um pouco do testemunho, eu não conseguindo dar um pouco do testemunho, Ele ama do mesmo jeito. Esse tipo de amor a gente não entende. Tem dificuldade de aceitar também. Porque é um milagre. Eu não entendo milagre. Eu não entendo o perdão de Deus em Jesus Cristo para a minha vida porque é um milagre, é mistério. Eu não entendo. Mas eu posso aceitar isso na minha vida. Você pode aceitar. Romanos 8 fala uma coisa muito bacana. 8, versículo 1. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Se você aceitou Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, não existe da parte de Deus nenhuma condenação para você. Pode ser que muitas pessoas te condenem, te julguem. Pode ser que no seu trabalho você seja condenado, na sua casa você seja julgado, condenado por alguma coisa, mas Deus não tem nenhum problema com você em relação a isso. Então por que a gente sofre? Eu penso que eu sofro porque o que Deus pensa de mim não é tão importante assim quanto o que os outros pensam de mim.
eu tenho orado muito a Deus para que Ele me ajude e me capacite a eu dar mais valor ao que Ele pensa de mim, sobre mim, do que o que as pessoas que eu amo pensam de mim. O que os meus inimigos, opositores pensam de mim. Se o que Deus pensa de mim for mais importante do que o que essas pessoas pensam de mim, eu vou ter paz no meu coração, porque em Deus não há nenhuma condenação. E eu vou poder experimentar esse milagre do acolhimento, do perdão de Jesus para a minha vida. Uma outra palavra que eu quero compartilhar com vocês é a exposição. No versículo 11, diz assim: E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Aqui, Jesus expõe uma realidade espiritual que, de alguma forma, o inimigo ele pode ter uma ação na nossa vida, não só no campo emocional, mas no campo físico também. Né? Esse é um texto que fala, alguns autores falam espírito de enfermidade. Né? Isso é uma coisa estranha para a gente, pensar nisso. Porque isso parece crendice. A gente passa batido por isso aqui, né? Uma vez lá na Igreja Betania de Caraí, quando eu fui assumir a liderança do grupo de jovens, né? Assim que eu assumi, eu recebi um recado na secretária eletrônica. Não sei se é da época de vocês. Secretária eletrônica é uma caixinha quadrada que você faz uma gravação e pede para a pessoa deixar um recado, né? Eu tinha uma paciente muito humilde que ela ligava para mim quando ela não podia ir na consulta. Ela dizia assim: Dona secretária, fala para o seu Carlos que eu não vou poder ir essa semana. Muito obrigado. E eu mostrei a secretária para ela, falei: isso aqui é um aparelhozinho, então você pode falar. Mas não adiantava, ela sempre dizia: Dona secretária. E aí deixaram um recado bem assombroso para mim, na secretária eletrônica, né? E eu liguei para a Dona Maria José Elias, esposa do pastor Antônio Elias. Eu fiquei muito assustado, né? E ela falou assim: Carlos, lembra de Jó, capítulo 1. Aí eu fui lá em Jó, capítulo 1, versículo 10, você vai encontrar Satanás conversando com Deus. E olha só, às vezes Satanás tem mais respeito a Deus do que a gente tem. Porque ele fala assim, Deus, ele conversando com Deus porque ele queria, questionando a fé de Jó, né? E ele fala assim, no versículo 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Isso Satanás dizendo, olha, tira tudo o que ele tem para ver se ele vai. Aí o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. E Satanás, obediente a Deus, ele não
Satanás tem temor a Deus, ele sabe o lugar dele, quem é Deus é. E às vezes a gente não sabe quem Deus é na vida da gente. E é isso mesmo, ela falou assim, lembra? Ela falou assim, ó, lembra da SEB, Carlos, na linguagem revista e atualizada, é a cerca, SEB é uma cerca natural, né? Eu estou dizendo o seguinte, assim, esse texto aqui, ele fala que o inimigo ele pode ter um momento, tempos que ele oprime a gente, fazer uma opressão, mas nunca ele domina, determina a vida da gente. Porque Deus desde sempre nos cercou com a graça, com o amor dele. E Satanás, até para mexer com a gente, tem que pedir autorização para Deus. Acho isso maravilhoso. Como a nossa vida não está à mercê de qualquer coisa. 1 João 5,18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, né, que aceitou Jesus como seu Salvador, não está em pecado, porque não peca intencionalmente. Aquele que nasceu de Deus o protege, que é Jesus, né? E o inimigo e o maligno não o atinge. Eu acho que a Bíblia não ia... Esse texto não está na Bíblia gratuitamente. Existe, eu acho que esse texto aqui especificamente está dizendo que existe uma luta espiritual. Eventualmente, o inimigo pode colocar uma pressão sobre a sua vida. Mas Deus está dizendo assim, ó, mas ele não tem autoridade sobre a sua vida. Eu sou autoridade sobre a sua vida. Eu sou autoridade sobre a sua vida. Nenhuma circunstância, nenhuma situação vai determinar a sua vida, porque eu sou o Senhor da sua vida. Eu acho importante a gente entender o quanto você é importante para Deus, diante de todas as situações que você está vivendo. Até o inimigo pede licença para Deus para fazer qualquer coisa na sua vida. Ele não tem autoridade para chegar na sua vida e fazer o que ele quer. A única autoridade sobre sua vida é a autoridade do Senhor. Toma posse disso. Isso é um milagre de Deus também. A terceira palavra é a palavra libertação. Versículo 12 diz assim, Jesus, ao vê-la, chamou à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. A gente às vezes fica só visualizando o milagre da cura física, mas teve o milagre do perdão, teve o milagre do acolhimento, teve o milagre da exposição do inimigo nas nossas vidas, de o lugar dele diante de Deus. No seu lugar diante de Deus, isso é um milagre. Deus te considerar com tanto amor, com tanto respeito, isso é um milagre. E, como consequência desse milagre do acolhimento, do perdão, como consequência do milagre de que a sua vida está sujeita somente e apenas a Deus e a mais nada, nem ao inimigo, nem a qualquer outra pessoa, você pode desfrutar de uma liberdade que só Jesus pode te dar. Nem você pode se dar essa liberdade. E aí a gente questiona, às vezes, muito, a questão das provações na nossa vida, né? Dos problemas que vão acontecendo. 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, nisso vocês exultam, ainda que agora,
por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu fico imaginando essa senhora de 18 anos. E os comentaristas falam que ela sempre foi ali à sinagoga. Ela era alguém que cria em Deus. Fico imaginando se ela já não tinha se adaptado a essa condição. 18 anos. Às vezes a gente se adapta ao nosso sofrimento, não vai acontecer mais nada. Eu tenho que me conformar. Porque mesmo encurvado ainda posso andar. Quando Jesus nos liberta, Ele nos liberta para esse mesmo propósito. Para que a gente possa, na autoridade do nome dEle, destruir as obras do inimigo. Para que você se autorize, no nome dEle, para abençoar vidas, para declarar na autoridade do nome dEle uma vida melhor para você e para as pessoas que te cercam. Versículo 7 fala assim, isso tudo acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Que ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Eu já tive um período da minha vida que eu achava que todo problema que eu tinha era castigo de Deus, porque eu não era um crente que eu deveria ser. Depois, lendo a palavra de Deus e entendendo, eu falei, não, o problema... Depois eu aceitei Jesus como meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Eu não creio mais que todo o problema que eu tenho é um castigo de Deus, que toda prova que eu passo é um castigo de Deus. Eu cria assim quando eu era o Senhor da minha vida. Quando eu era o Senhor da minha vida, eu cria assim. Depois que eu renunciei a ser o Senhor da minha vida e convidei o Senhor Jesus para Ele ser o Senhor da minha vida, eu falei, não, Deus, com esses problemas todos que eu estou vivendo, Ele quer me melhorar como ser humano, como crente, como servo. E isso está muito evidente lá em Provérbios 3, 11, 14. Esse é um texto que tinha muita dificuldade. Que diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A expressão disciplina, ela pode ter um caráter positivo e um caráter negativo. Vamos pensar aqui. Eu preciso me disciplinar para fazer uma boa atividade física. Eu preciso ter horário, eu preciso semanalmente. Né? Eu tenho orado muito a Deus para que Ele me dê essa condição de eu me disciplinar. A disciplina, ela me favorece eu me desenvolver no meu exercício. Né? Essa disciplina só agrega valor à minha vida. Quando a Bíblia fala que o Senhor disciplina quem ama, é isso, é nesse sentido. Jesus quer agregar valor à sua vida. E por isso Ele precisa, às vezes, fechar uma porta. Mudar você de direção, mas mudar literalmente é pegar você assim, suspender no ar e colocar nessa direção. Contra a sua vontade, às vezes. Quando Jesus me disciplina e te disciplina, Ele sempre faz com muito respeito e consideração. Respeito, cuidado. Disciplina do Senhor é cuidado do Senhor com a nossa vida. A gente não sabe disciplinar como Jesus disciplina. Com absoluto respeito,
com absoluta consideração. A gente não sabe, mas Ele sabe. Apocalipse 3,19 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Você aceitou Jesus como seu Salvador. A sua vida agora pertence a Jesus. Mesmo se você não tem respeito pela sua vida, cuidado com a sua vida, Jesus tem. Isso é interessante. Ele tem e Ele ensina para que você tenha também. Ele te ensina. Ele dá limites para a gente. Para que eu possa aprender a ter mais respeito por mim, pela minha vida e pela vida das pessoas que estão à minha volta. Já pensaram nisso? Eu nunca tinha pensado disciplina nesse sentido. Eu sempre associava a disciplina de Deus com castigo. Mas se em Cristo todos os meus pecados foram perdoados, Deus não me castiga. Deus não está com raiva de mim. Deus não está contra mim. Aliás, se você lê a Bíblia, Deus está sempre a favor da gente. Sempre. Ele sacrificou o próprio Filho dele por isso. Quando tudo na minha vida começa a dar errado, eu hoje paro e falo: Senhor, qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? E às vezes, Deus quer que você fique nessa dependência dEle. Ele fecha todas as portas. Ele fecha todas as portas, parece que Ele está contra você. Mas Ele quer o seu coração para Ele. Ele quer a sua mente para Ele. Ele quer ser a coisa mais importante na sua vida. E quando você consegue se dar conta disso, quando você percebe que a presença de Jesus, apesar de todas as portas estarem fechadas para você, você continua vivendo e continua tendo paz, você continua tendo alegria, realização, e você se dá conta: nossa, eu não preciso disso tudo aí. Se eu tiver Jesus, é mais do que suficiente. Quando você se dá conta disso, as portas começam a se abrir para você. Porque Jesus quer te promover a um novo patamar. Ele quer te promover. Mas para Ele te promover, você precisa aprender a confiar mais nele. Senão você não consegue ficar nessa nova posição que Ele quer para você. Jesus está te promovendo hoje um novo patamar. Jesus está te promovendo. E está te abençoando. 1 Pedro 16 diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servas e servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos e as irmãs, temam a Deus e honrem ao Rei. Tudo isso só é possível se você aceitar o milagre que Jesus é na sua vida. As curas emocionais acontecem, as curas físicas acontecem, porque você aceita o milagre que Jesus é na sua vida. Fecha seus olhos um instantinho. Eu vou chamar o pessoal do Ministério do Louvor. Eu vou fazer uma oração. Depois eles vão cantar mais uma música. Eu vou impetrar a bênção. Senhor, nós queremos te agradecer por tantos milagres na nossa vida. O milagre da nossa salvação, o milagre do perdão
E queremos te agradecer porque o Senhor nos enxerga. Ainda que a gente esteja encurvado emocionalmente, ainda que o nosso sofrimento esteja nos encurvando, o Senhor nos enxerga. E o Senhor nos convida para uma nova vida. O Senhor nos convida para uma nova vida. Louvado seja o teu nome. A gente não entende porque o Senhor ama tanto a gente. A gente não entende tanto respeito que o Senhor tem pela gente. Porque isso é milagre, a gente não vai poder entender absolutamente. Mas, Senhor, nos ensina a ser gratos. Nos ensina a sermos agradecidos, vivendo essa vida de liberdade que o Senhor tem para a gente. Vivendo essa vida como servos e servas de Deus, tratando a todos com devido respeito, amando aos irmãos e irmãs e tendo uma profunda consideração, respeito e amor pelo teu Espírito Santo. E honrando a toda e qualquer autoridade acima de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a fazer isso. Em nome de Jesus, nos ensina a vivenciarmos as disciplinas que o Senhor tem, o cuidado que o Senhor tem conosco, de maneira positiva. Nos ensina a lidarmos com essa disciplina que expressa o teu cuidado, o teu respeito e a tua consideração com a nossa vida de maneira positiva, Pai. No nome de Jesus. Amém.